Olá, eu sou Fernanda Moreira, arquiteta, apaixonada por design de interiores e por projetos exclusivos para os meus clientes. Vocês me pediram um vídeo mostrando passo a passo de uma obra. Por isso, hoje eu tô aqui com o Leandro para mostrar a primeira etapa. Antes de se iniciar uma obra, a gente tem algumas etapas a cumprir. Começando pelo levantamento topográfico, pela sondagem do solo do terreno, que é sobre isso que a gente veio falar hoje com o engenheiro Leandro. Tem o anteprojeto, o projeto executivo, o projeto elétrico, o projeto hidráulico, o projeto estrutural e também a aprovação dos projetos nos órgãos públicos. Hoje eu tô aqui com o Leandro, que é o engenheiro responsável pela sondagem do solo que a gente está fazendo aqui nesse terreno. Oi, Leandro, obrigada por topar fazer esse vídeo com a gente. Explica um pouquinho da importância de se fazer a sondagem do solo e quais são os riscos que o cliente pode correr na obra dele se ele pular essa etapa. Bom, primeiramente, obrigado pela oportunidade. Eu vou explicar um pouquinho para vocês a real importância do ensaio de sondagem. A importância da gente fazer esse ensaio de sondagem é que a partir do resultado obtido, a gente consegue de fato saber qual é o tipo de solo e qual é a resistência desse solo. E a partir disso, determinar um projeto estrutural de acordo com o que realmente a gente precisa. O problema de não fazermos o ensaio de sondagem é fazer um projeto que não atenda às características de resistência necessárias para aquele tipo de solo. O que é o perigo? Você fazer um projeto com baixa resistência e possivelmente ter fissuras, recalques estruturais no projeto, ou então fazer um projeto muito pesado e gastar desnecessariamente ferragem, aço, concreto. Gera mais custo na obra, Gera né? mais custo na Sem obra, necessidade. sem a necessidade. Ou então também, que nem você falou, de dar o recalque, aparecer muitas trincas ou até ceder o solo, né? Isso são problemas que não aparecem em curto prazo, eles aparecem a longo prazo. Então, assim, daqui 1-2 anos a casa começa a ter recalque e a gente vai lembrar que foi feito através de um projeto que não foi dimensionado corretamente a partir do solo. Então, essa é a real importância da sondagem. Conhecer qual é o perfil geológico do solo para que se faça um projeto adequado para aquela necessidade. E as pessoas acham que a sondagem é cara. Só que, na verdade, a sondagem vale 5% do valor total da obra. Então, a sondagem é importante e ela é a parte mais barata da obra, né? Então, é importante as pessoas não pularem essa etapa, porque garante que o projeto seja feito corretamente, né? Na verdade, a sondagem não chega a representar 5%, representa até um pouco menos, de 1 a 2%. E é uma etapa que é muito importante porque tem o respaldo técnico do engenheiro, tem um cálculo estrutural envolvido nisso. E como que é feita essa sondagem, Leandro? Como que funciona? Então, a sondagem ela é normatizada, tá? A NBR determina quais são os tipos de materiais, quais são as posições de furos e qual é a metodologia de ensaio. Então, antes de fazer qualquer projeto de sondagem, primeiramente a gente precisa saber de fato qual é a área construída do projeto, para aí sim, através da NBR 8036, determinar quais são as quantidades necessárias de furos e a posição. Então, a gente determina isso através dessa NBR e nos pontos críticos de fundação. E além, né, da área construída, também influencia você saber se a construção vai ser terra, quantos andares vão ter? Na verdade, para a posição de furos, isso não importa. Isso vai importar a carga estrutural no dimensionamento do projeto. Uhum. O que a gente determina na posição dos furos é a área construída. Depois da execução, na elaboração do projeto, aí a gente adota a carga estrutural, se é térreo, se é sobrado, se é um edifício, para aí sim dimensionar a fundação de acordo com o ensaio que a gente vai fazer da sondagem, com o resultado obtido através desse ensaio. Basicamente, a sondagem ela é feita através de um amostrador padrão, e a análise de solo é feita a partir de metro em metro. Então a gente tem camadas de 1 metro que esse solo ele é analisado. Como que a gente faz essa análise? A partir de 1 metro, 55 centímetros a gente faz a tradagem, que retira esse material, e nas últimas camadas de 15, 15, 15, totalizando 45 centímetros, a gente faz o golpeamento. Então, como é determinado esse SPT, essa resistência do solo? A partir do número de golpes que esse martelo tende a bater para avançar as camadas de 15, 15 centímetros. E no mesmo amostrador, que ele fica dentro do furo, ele é de rosca e através dele, esse solo,
entra dentro desse amostrador e a partir desse amostrador a gente consegue captar coletas de amostras do solo. Então, como eu disse para vocês, ele é analisado de metro em metro, então a gente faz esse procedimento que eu te falei no metro 1, retira essas hastes, retira esse amostrador, faz a coleta do material. Com a coleta do material e o número de golpes, então a gente já tem previamente o SPT, a resistência do solo e a amostragem desse material. Metro 2, mesma coisa, faz a tradagem dos 55 centímetros, marca as hastes 15, 15, 15 e solta o martelo para ver qual o número de golpes que ele vai avançar essas últimas 3 camadas de 45 centímetros. E assim sucessivamente até o término do ensaio da sondagem, que ele vai ser determinado de várias formas, a partir de uma resistência específica, que é o critério de paralisação, que a gente chama da sondagem, ou por determinação do cliente ou do engenheiro calculista. Então, às vezes, grandes cargas de fundação, a gente tem que chegar até a nega, que a gente chama, que é o impenetrável, a resistência máxima que a gente consegue atingir com o ensaio de sondagem SPT. Às vezes é uma construção mais simples e o projetista já tem alguma informação da região, ele manda parar com 15, com 20, depende do andamento do processo de sondagem. E qual a quantidade mínima de furos? E o valor é determinado por furos, né? Por furação. E qual que é a quantidade mínima? Então, a gente determina que o mínimo sejam sempre 2 furos, porque um furo seja contra a prova do outro, tá? E de fato, quando o serviço de sondagem ele é oferecido, a gente sempre cobra taxa mínima de perfuração de 30 metros. Então, se eu vir para você e fizer 15 metros, um furo só, será o mesmo preço que eu fizer 2. Então, assim, a gente determina que o mínimo sejam 2 por segurança de um ser contra a prova do outro e pelo valor que será o mesmo, se for 1 ou 2, entendeu? A perfuração mínima são 30 metros. Quanto tempo leva para fazer essa furação, essa sondagem? Então, Fernando, o tempo ele é muito relativo, porque está ligado diretamente à resistência do solo. Mas eu vou dar uma média para vocês, assim, que a gente consegue fazer com qualidade um ensaio normatizado. Em um dia, de 9 horas, a gente consegue fazer 2 furos de 15 metros, assim, com bastante eficiência. Mais que isso, só se o solo for um solo não muito resistente, não muito bom, que a gente consegue ter um avanço maior, mas na média de 30 metros num dia. Leandro, e você falou, né, das amostras. Como é feita a análise delas? Então, a análise das amostras ela é normatizada através da NBR 7250, que ela é feita a partir da interpretação tátil-visual. O que é essa interpretação tátil-visual? A partir dessa interpretação, né, que a gente consegue das amostras coletadas, a gente faz essa classificação que a gente chama. O que está envolvido nisso? A plasticidade do solo, a resistência, a compacidade, a granulometria, a plasticidade e a cor. É tudo feito através da análise tátil visual. Você é engenheiro. Qualquer engenheiro é capacitado a fazer essa sondagem de solo? Fernanda, perante o Conselho de Engenharia, qualquer engenheiro civil ele é habilitado para fazer esse ensaio de sondagem e ser o responsável técnico para isso. Mas como na faculdade as matérias que a gente tem de solo elas são muito poucas, eu procurei me especializar e fiz uma pós-graduação em ensaios de sondagem para poder oferecer para o nosso cliente um ensaio mais perfeito, um ensaio mais normatizado, um ensaio mais técnico. A gente indica que faça para ter coerência no que está falando e ter conhecimento para analisar, porque como a gente já mencionou aqui nesse estudo, a sondagem é uma etapa mega importante de uma obra. Leandro, obrigada por falar um pouco da sua especialidade aqui pra gente nesse vídeo. Eu que agradeço a você a oportunidade de poder mostrar um pouco mais do nosso trabalho. E para vocês, se precisarem de mais informações, sigam o nosso Instagram, né, que é @metrontopografia. E estarei disposto a ajudá-los se precisarem. Muito obrigado. E você, gostou desse primeiro vídeo da série Etapas de uma Obra? Comenta aqui embaixo. E não esquece de curtir e compartilhar esse vídeo com os amigos. Beijos e até a próxima!